Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa quinta-feira, dia de refletirmos sobre as palavras de Jesus na obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. Então, estamos chegando. É mais uma noite, mais uma semana, concluindo os estudos desta semana. Lembrando aos amigos que sábado agora começamos a nossa 67ª Semana Espírita Taubaté, que nós vamos poder assistir às 19h30 a partir de sábado, seja pelo canal do YouTube, quanto pela página da USA Intermunicipal de Taubaté no Facebook. Mas vamos lá, boa noite aos amigos que já estão aqui conosco. Vamos nos sintonizar, nos acertarmos aqui com a transmissão para que a gente não falhe com ninguém. Nós não queremos falhar com nenhum dos companheiros que estamos vendo aqui, Célia, Terezinha, Tânia, nós estamos Gil, nós estamos observando aqui em tamanho muito pequenininho pelo celular, mas queremos que só um instantinho da paciência para que nós possamos então ter a oportunidade de ver em condição melhor através da nossa página no Facebook, no computador. Assim nós temos a chance de ver vocês e responder alguma coisa que possa ser trazida à tona, né, durante os nossos estudos. Vamos nesses instantes, meus amigos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus esta oportunidade maravilhosa que temos de refletirmos sobre boas palavras, bons ensinamentos que a espiritualidade amiga tem nos trazido. Para nós é sim um motivo sempre de alegria, como nós dizemos, eu falo que bom que estamos juntos, que bom que estamos aprendendo e é uma oportunidade única do nosso existir. Cada noite dessa tem uma força imensa sobre o nosso psiquismo, a nossa consciência, o desenvolvimento da nossa condição de uma vida mais feliz para nós mesmos e para aqueles também que nos cercam. Assim, meus amigos, Deus nos abençoe, nos ilumine e vamos à obra Boa Nova, o capítulo 11. E esse capítulo 11 tem um título muito especial, pois que tem o título de O Sermão do Monte. Que se tudo que Jesus falou sumisse, desaparecesse, sobrasse unicamente o Sermão do Monte, todos os seus ensinos, toda a grandeza dos seus ensinos estariam ali registrados, nada teria se perdido. Então imagine a força dessas palavras, desses ensinamentos. Vamos à boa noite aqui a Cláudia, a Eliana, Tânia, Célia, Neuza, Eliana, Rogério, Regiane, Gil, são os amigos que Lena, Marcos, Terezinha, André, Márcia, Adriana, que bom mesmo, Cláudia, Jane, Ana Maria, Rosa, Beth, Matilde, olha quanta gente conosco, Dilza, Lúcia, a Lourdes, e são todos, Claudioneia, todos os nossos amigos, companheiros de jornada e de reflexões. É uma alegria, 1000 corações subindo, 1000 sinais de positivo subindo, e eu já falei que estes corações e estes sinais, mais do que um símbolo apenas usado aqui nas páginas da internet, como estamos habituados nesses meios de comunicação atual, eles levam consigo sim uma energia de alegria e amorosidade. E essa energia, ela transcende aos limites dos nossos aparelhos de comunicação e estão no ar. E se estão no ar, serão distribuídas para todas as criaturas que conosco partilham da vivência terrena. E o mundo está precisando disso. Corações, harmonia, alegria, positivismo, esperança, é tudo que Jesus veio trazer no Sermão do Monte. Nós conhecemos a fala de Jesus no Sermão do Monte, que é o Sermão das Bem-aventuranças, e ele inicia dizendo, bem-aventurados os aflitos, e ele vai listando, bem-aventurados os que padecem de injustiça, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacíficos, os pacificadores, ele vai listando condições de vida humana.
Isso nós conhecemos. E enchendo a todos eles, sem exceção, de esperança, de alívio, de alegria, de bem-estar, de justiça. Então Jesus está aqueles corações de esperança. E é isso que o mundo está precisando neste momento, muito especialmente uma grande massa da humanidade nessa condição de nos colocarmos mesmo aos pés do monte para recebermos um pouco dessa energia benfazeja. A nossa obra Boa Nova, ela tem esse tom romanceado. E aqui ela se inicia esse capítulo 11, o Sermão do Monte, fazendo uma narrativa do local em que Jesus se encontrava. Então diz assim, nas primeiras claridades da Boa Nova, quer dizer, nos primeiros anúncios do reino dos céus, nas primeiras falas, nos primeiros encontros de Jesus, enfermos e derrotados da sorte, ansiosos, enchiam as ruas de Cafarnaum. Jesus, nesse primeiro período, ele está andando por aquelas pequenas cidades formadas à beira do lago de Gezaré. E Cafarnaum era um local desse, onde Pedro vivia, grande número de pescadores estavam ali. E é ali que Jesus então inicia o seu messiato, os seus ensinos, as suas reflexões. E claro que com o ensino e o poder fluídico de Jesus, essa energia que emanava dele, além das suas palavras, essa energia toda, ela era doada em benefício daquelas criaturas que padeciam todas as sortes de aflições, de dores, de doenças. Então as curas estavam acontecendo em larga escala, na proximidade, ao contato com Jesus. Muitas pessoas se curaram. E é óbvio também que quando temos nossas dores, nossas aflições, se alguém nos disser, ali naquela esquina tem um médico muito bom e todos que chegaram até o resultado foi positivo, nós vamos correr para lá. Naquela outra esquina tem lá alguém que faz um tratamento especial, um tratamento alternativo e o resultado é muito bom. Nós vamos correr para lá. E se dissesse para nós, na outra esquina tem alguém que faz milagres, curando todo tipo de dores, é claro que também estaríamos lá. Porque o homem busca o alívio das suas dores, e isso é natural. Nós buscamos a ajuda, porque simplesmente é natural. Dolores assim, perdi o dia, achei que hoje era quarta. Não, Dolores, hoje é quinta e estamos chegando. O que você perdeu, se é que perdeu, você pode ver lá no YouTube que tá tudo certinho. Bem, minha gente, mais boa noite aqui, Edith, Vladimir, Cidinha, Dolores lá de São Luís do Paraitinga, como nós já dissemos, Marina, Dario, são os amigos, Beth, todos juntos. Sinto quase em Cafarnaum, com todo esse povo para falarmos de Jesus e vibrarmos com a sua presença, a sua energia, as suas palavras. Olha, eu acredito que nós estamos em Cafarnaum. E assim, os desesperados estavam lá, buscando a Jesus. Então, o que acontecia? Os discípulos, claro, eram vistos pelas pessoas com um olhar especial, porque afinal, eles tinham um contato diário e direto com Jesus. Aos olhos das outras pessoas, estes homens de então eram pontes, eram aqueles que traziam as bênçãos, a energia de Jesus para as pessoas. Assim, eles estavam sendo visitados pelas pessoas no meio do caminho. Filipe é um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos, por uma onda de doentes, todo mundo querendo que Filipe os curasse, achando que Filipe poderia impor as mãos, ou fazer alguma oração, ou tocar alguma pessoa, e elas se curariam. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas. A casa dele era um ponto onde estavam, se nós pudéssemos dizer, era o primeiro centro espírita,
porque ali se reuniram as pessoas em torno do grande espírito que a terra conheceu, que é Jesus Cristo, e que era frequentador assíduo então da casa de Pedro. E ali os tristes, os desesperados cercavam aquela pequena casa. Todos queriam o auxílio de Jesus. Todos buscavam esse socorro. Levi, que depois nós conhecemos com o nome de Mateus, Levi é procurado por um pequeno grupo de infelizes que desejava explicações sobre o evangelho. Que interessante, ele não foi procurado por pessoas que queriam curas físicas. Ele foi procurado por um pequeno grupo que queria aulas, ensinos sobre o evangelho do reino, quer dizer, sobre a boa nova, a novidade, o que era o reino dos céus, como esse reino iria chegar, quem estaria apto a frequentar esse reino. Então essas pessoas estavam querendo curar a alma, porque quando nós buscamos conhecimento, quando nós buscamos apoio, instrução para vivermos uma vida melhor, diretrizes para uma vida melhor, nós estamos curando as mazelas da alma, retificando a nossa trajetória de espírito em evolução. Então esses foram procurar Levi naquele instante. E o interessante é que eles queriam aprender, queriam ouvir sobre a proposta para trabalhar com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Que lucidez dessas pessoas! Porque eles queriam aprender mais para poder melhor servir ou servir com mais acerto, trabalhar com mais acerto. E isso é um ensino para nós. Muitas vezes queremos trabalhar em alguma causa, não tomamos esse cuidado de saber mais sobre aquela coisa ou aquela causa para podermos trabalhar bem ou servir bem. E aí os erros vão acontecendo. Então, quando nós aprendemos alguma coisa, quando nós buscamos o conhecimento, é para executar de uma forma melhor o trabalho pertinente a esse conhecimento adquirido. E estes homens queriam servir a causa do Cristo, mas eles queriam estar bem calçados, bem orientados para fazer um bom. As pessoas querem, né? Querem trabalhar, querem fazer alguma coisa. Eu estou rindo porque o Gil escreveu aqui, Marina Levi. Gil, se você soubesse que é o meu profeta lá do Novo Testamento preferido, é ele mesmo, ele acertou nesse aspecto. Talvez a minha necessidade é como desses homens, aprender mais para melhor servir. Porque às vezes nós vemos pessoas que não se aplicam. Há um dito no meio espírita, né, no movimento espírita, de que nós precisamos, há um chamado, espíritas, instruí-vos, amai-vos, instruí-vos, uns aos outros, vamos nos ajudar. Para quê? Para termos mais compreensão das coisas, para termos mais visão das coisas. E as pessoas relegam ao segundo plano a questão do instruí-vos, que é o conhecimento que todos precisamos ter. Se queremos fazer algo, devemos nos aplicar em conhecer para fazer bem feito. Porque senão, não conseguimos fazer. Então nós, todos, estamos dentro desse grupo aqui, que foi procurar Levi, para fazer com mais acerto o trabalho na observância dos ensinamentos do Cristo. Eles não queriam fugir dos ensinamentos, eles queriam saber mais para pautar verdadeiramente o seu trabalho, a sua contribuição sobre os ensinos que Jesus estava deixando. Nós estamos ainda com boa noite aqui, Júlio César, Lete, Laura, Valéria, Matilde, Anitta, são os amigos que estão conosco. Então, nesta procura desse grupo, Levi era dificinho, né? Era.
Depois ele ficou bonzinho. Mas no começo, e isso aqui são os primeiros passos, assim como todos nós, ele tinha um ponto de vista mais complicado um pouquinho, ele era um pouco mais ilustrado nos conhecimentos humanos. Né? Levi era um homem que sabia ler, escrever e contar. Era muito para a época dele. Então, talvez ele tivesse um pouquinho de orgulho da sua sabedoria, do seu conhecimento. Do seu conhecimento, não da sabedoria. Então, Levi diz assim, o novo reino, falando para aqueles homens, congregará todos os corações sinceros. Ótimo. Então, aqueles homens eram sinceros. Eles estavam desejosos de participar. E de boa vontade, que são aqueles que, além da sinceridade, estão dispostos a fazer. Mas, e a complicação é sempre depois do mas. Ele colocou uma coisa, mas, aí é que vem a bomba para aqueles homens. Porque ele diz, que podeis fazer na situação em que se encontram? Ele diminuiu aquele povo, pisou em cima de todo mundo. O reino dos céus é para todos de coração sincero e de boa vontade. Coração sincero e boa vontade eles tinham. Mas ele achou que eles tinham algo, cada um deles tinha algo, que não os qualificava para prestar serviço na obra do Cristo. E aí, então, ele vai apontando um por um daqueles que estão ali. Você é aleijado, como é que você pretende fazer alguma coisa? Como se isso fosse um impedimento. Ah, você foi abandonado pela família. Quer dizer, que estrutura você tem, como é que você vai trabalhar? E família era algo muito sério para eles, porque eram os grandes núcleos onde eles viviam. Imagina uma pessoa que foi banida da família. Era um excluído. Como é que ele queria servir a causa do Cristo? Para outros, assim, você está portador de muitas aflições, muitos tormentos, como é que você pode ajudar? E aqueles homens, então, receberam um balde de água fria, né, da parte de Levi. Queriam ser de Deus, eles queriam vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Eles estavam confiantes nesse reino dos céus, nessa vida melhor, na felicidade, na luz para as consciências. Porém, a palavra de Levi os arrojara à condição desditosa. Levi excluiu aquelas pessoas de uma possibilidade de trabalho, apontando em cada uma delas um defeito, aos seus olhos. E estas pessoas se sentiram muito diminuídas. Retiraram-se, no entanto, sabiam que Jesus pregaria no monte. Eles saíram da presença de Levi, mas não desistiram. Sabiam que Jesus iria pregar no monte. Quem sabe os ensinamentos que necessitavam, Jesus traria. Já que eles não podiam servir à causa pelos seus N defeitos apontados por Levi, quem sabe as palavras de Jesus seriam um curativo para suas dores. E assim eles rumaram na direção do monte para aguardar o sermão que Jesus iria ali fazer. Porém, Jesus não demorou muito, chegou na casa de Levi, com o grupo de apóstolos, que dali eles já iam seguir para o monte. Ele chegou na casa de Davi e junto com André se assentou, tomou lugar. E Levi começou então a contar a Jesus, né? Olha, Levi não fez por mal. Ele estava ciente que ele estava cumprindo perfeitamente, zelando pelo grupo de trabalhadores, na seleção de trabalhadores. Nós temos essa pretensão, não é verdade? Muitas vezes nas casas espíritas, porque tentaram participar de um trabalho aqui ou ali, tentaram ajudar em alguma frente de trabalho e foram excluídos por algumas questões que os outros não viram com bons olhos no seu comportamento, no seu jeito de ser, no seu modo de entender as coisas, ou no pouco conhecimento. Enfim, não se deu chance por julgamentos nossos. E foi a mesma coisa. Então Levi falava Jesus e falava achando que tinha feito tudo muito certinho.
dizendo a ele, relata os acontecimentos e termina dizendo a Jesus que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos. Eles estão falando de um reino, de um evangelho, uma notícia do reino de Deus na terra. E esse reino de Deus teria como representantes aleijados e mendigos? O que seria? O que isso ia conseguir na face da terra com pessoas se apresentando desta forma? Lembrou então os companheiros, mas quando ele falou isto, ele imediatamente se lembrou que André era um pescador, um homem simples. Pedro era um homem simples. Ele se lembrou que naquele grupo tinham pessoas que não tinham a mesma condição de estudos dele, a mesma condição de conhecimentos dele. Então ele lembrou desses companheiros pobres e humildes e retificou a sua fala. Ele procurou então de alguma forma uma escapatória para não ferir esses companheiros da linha de frente, companheiros assíduos. Esse sim, é justo esperemos, falando para Jesus, é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. E aí ele justificava por que desses pescadores toscos eles poderiam esperar alguma coisa. São homens fortes, claro, estava acostumado à vida no mar, a puxar a rede, a fazer esforço. A gente imagina que eles tinham uma musculatura saudável. Então eles são homens fortes, então desses a gente pode esperar alguma coisa. E desassombrados, porque também enfrentavam tempestades, dificuldades de toda sorte, e eram homens destemidos. Então são desassombrados. E o bom trabalho lhes cabe. Quer dizer, havia na construção do reino uma oportunidade para homens fortes e desassombrados. Não havia para os aleijados e aqueles mais fracos. Então aqui a Marli lá na França, lá em Paris, dizendo: estou acompanhando daqui do outro lado do oceano. Um oceano entre nós é nada, Marli. É apenas uma gotinha diante dos olhos de Deus. Por isso você pode estar conosco e nós ficamos muito felizes com a sua presença sempre. Mas, e sei que para Marli já é muito tarde da noite e ela está lá firme, graças a Deus. Então, nós vemos aqui, gente, eu interrompo assim, eu me sinto muito à vontade com vocês. Para interromper, para comentar, como eu costumo fazer mesmo, né? Na casa espírita, cada companheiro que chega atrasadinho, não deu para chegar na hora, e a gente, tá bom, vamos junto. O importante é que estamos indo. O mais importante de tudo isso é não nos separarmos, é estarmos juntos, caminhando numa única direção. Então eu me sinto muito à vontade de dizer, como se eu estivesse em casa. Na verdade, estamos em casa. Estamos em casa, mas como se estivéssemos numa casa. Bem, então ele dizia que para esses homens fortes, destemidos, havia algum trabalho. Não vê como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Criaturas derrotadas, criaturas sofridas, criaturas... Como é que elas querem servir? Ele não via, para alguns ele via predicado, para outros ele via defeitos que eram verdadeiras barreiras impeditivas do acesso à participação na seara de Jesus. Jesus ouviu tudo aquilo muito tranquilo, de leve, sorriu e disse a ele: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Isto, são criaturas vencidas pelas coisas do mundo, dificuldades materiais, dificuldades físicas. E nós precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. E aí eu penso, né? Me perdoe, mas é que entrou um telefone, nós tivemos que cancelar. Mas nós estávamos então comentando dessa questão de aceitar,
de aceitar a colaboração. Nesse instante, congela, volta, internet carregada. Mas eu me lembrei especialmente de Jerônimo Mendonça, um vencido do mundo. Um homem que fisicamente, alguns poderiam dizer, não tem nada a oferecer, porque ele viveu mais de 30 anos paralisado sobre uma cama, sem sequer poder virar-se nessa cama, numa mesma e única posição, com o corpo atrofiando dia a dia, onde somente a mandíbula funcionava, não tinha os olhos, não podia ver nada, ouvia e falava. Era tudo que Jerônimo podia fazer. Imagine, nós tivemos oportunidade de compartilhar alguns encontros com Jerônimo, uma amizade gostosa e de aprender muito com ele. Imagine, para quem conheceu Jerônimo, uma voz de trovão numa caixa torácica mirrada, a gente pensar que aquele homem conseguia falar do evangelho de uma forma que eu acredito que não ouvi outro. Tão especial, tão maravilhosa, que a gente sequer se lembrava que ele falava de uma cama moldada para o seu corpo, sem poder fazer qualquer outro movimento que não o da possibilidade de trazer as palavras. Iríamos recusar esse grande trabalhador? Para quem não conhece, leia a vida. Existe um livro chamado O Gigante Deitado. Fala de Jerônimo Mendonça. E aí nós vamos ver do que é que nós estamos falando. Que trabalhador do Cristo. Totalmente impossibilitado. Então, aos olhos de Levi, aqueles ali eram muito menos graves que Jerônimo e já não eram aceitos. E Jesus vem e diz, olha, a condição das dificuldades do mundo, essas pessoas que estão sofrendo e foram vencidas no mundo pelas dificuldades que estão limitando, elas não podem estar impedidas de colaborar na obra do bem. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Se o evangelho nos acena com uma possibilidade de vida plena, vida feliz, leveza do ser, paz na alma e na consciência, imagine para aquele que está em sofrimento constante, há uma mensagem que traga essa esperança, essa possibilidade de sair daquele quadro de dores e aflições. Olha como o evangelho ganha uma gama de cores, de nuances muito maior do que a gente possa imaginar. É isso que Jesus diz. Se para aqueles, entre aspas, perfeitos, bons, saudáveis, materialmente falando e bem aquinhoados na vida, para os que estão em dores e sofrimento, as palavras do evangelho são refrigério, são fortificante, são luz, é a tábua de salvação. Então eles teriam condição de sentir muito mais, de trazer muito mais do que aquele que simplesmente está ali, levando em água morna. Eles não. Eles estão sofrendo verdadeira convulsão interna na alma e se agarram a isso com todas as forças e defendem a bandeira com todas as forças. Por isso Jesus fala, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, de novidades. Já estão bem, já venceram, já estão aí vivendo tranquilamente. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. É na derrota, é na dificuldade que ela ouve mais alto
a voz de Deus, que ela sente Deus, que ela procura por Deus, que ela é orientada, intuída, é na hora do desespero, é na hora da dor, é na hora da aflição. É isso que Jesus diz. Aquele que está em sofrimento percebe mais, espiritualiza-se mais, busca mais a fé do que o outro que está bem. Quando nós estamos bem, nós até esquecemos de Deus. Muitas vezes, nem agradecemos o que estamos vivendo. Pelo trabalho, pela comida, pela família, pela casa, pelo lar, pelo conforto, pelo salário que chega no final do mês, está lá certinho. Não agradecemos e ainda reclamamos. É pouco, não dá, olha só que coisa. Nós não agradecemos, nós não pensamos nisso. Quando Renato Teixeira compôs a música que ele dedicou a Nossa Senhora Aparecida, né? E ele disse numa entrevista, eu assisti, ele dizendo que ele foi até Aparecida e ele não era uma pessoa de fé, de expressão religiosa. Foi. E sentou-se lá e começou a observar. E é por isso, e a música veio para ele. Mas o que aconteceu com ele foi que, como ele diz, como eu não sei rezar, né? Eu só quero te olhar e te olhar. Porque não tendo se aplicado no caminho da religiosidade, naquele instante é que ele estava descobrindo a religiosidade. Então, por não compactuar de um determinado tipo de oração, de religião, este homem não seria aceito como um bom homem. Naquele momento ele disse, eu só queria te olhar e te olhar, porque eu não sei rezar. Mas imagine a intensidade da conexão deste olhar com Nossa Senhora de Aparecida. A tal ponto que a música emociona todo mundo quando ela é cantada. Há o magnetismo desse olhar, que foi a oração mais singela, mais suave e mais fiel, mais contrita que ele pôde fazer. Pois é, era isso que estava ali, aparecendo naquela frase da música. É disso que Jesus está falando. Se o evangelho, aqueles que estão bem, os vencedores da terra, não necessitam de boa notícia, eles já estão. Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Foi isso que Jesus disse, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Assim, meus amigos, ele dizia que aquelas pessoas em aflição ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Que análise Jesus faz maravilhosa quando ele está dizendo a respeito, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Então, aqueles que tinham razão de sofrer, aqueles que traziam sofrimento na alma, buscando estes. Jesus dizia, sentimos-nos tão unidos aos céus nas suas esperanças. Eles tinham a esperança de aliviar o seu sofrimento, a sua dor, o seu desespero, que reconhecemos na coragem tranquila, porque tiveram coragem de se aproximar, né? de querer fazer alguma coisa, se revela um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Era nessa simplicidade, era nesse momento, nessa condição que Jesus então olhava aquelas pessoas. Nós temos mais alguns amigos aqui, Neuza, Fabi, Clélia, Silvia, Alda, todos conosco nesse instante, com a graça de Deus, Rosângela. Mas estamos então partilhando.
Já observaste, dizia Jesus a Levi, algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Fossem aqueles dominadores de povos ou de terras, fossem aqueles governantes, fossem os homens ricos da época, os grandes comerciantes que tinham muito poder, muito dinheiro. E se você já observou se uma criatura como vencedor do mundo tem alguma outra preocupação, sua maior preocupação não é a de defender a sua própria vitória material? Porque é isso que nós vemos, aquele que tem mais deseja ter, parece insaciável e a única preocupação que tem é essa mesma. É com o dinheiro, com o poder, com a posição social. É disso que Jesus está falando. Levi, então, responde a Jesus: Senhor, minhas observações partiram do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Ele queria a classe alta, a classe poderosa. Ele queria apresentar esse Evangelho do Reino e fazer crescer a mensagem do Cristo no meio desse público. E como aqueles andrajosos, mendigos, aquelas pessoas portadoras de doenças iriam se apresentar num ambiente assim? Ele não achou favorável. Então, se eu gostaria, eu queria, meu maior desejo é levar esse evangelho entre os que governam o mundo. Se a minha mãe estivesse aqui, ela diria assim: ele quer começar por onde os mais se acabaram. Isso é fala antiga. Ele queria começar na turma lá, do topo da pirâmide, e não da base. E assim, Jesus diz a ele: quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Então, acima de todos está Deus. E o amor que Deus manifesta, o amor que Ele expressa e o amor que nós precisamos desenvolver, não age com inquietação. O trabalho na seara divina, na seara do bem, é um trabalho constante, sereno, confiante, consciente, incessante. Não pode ter precipitação. Tudo segue o seu tempo, tudo segue o mesmo rumo. Vamos lá, o nosso boa noite aqui, a Rosa, o Dirceu, a Gilma, que estão comparecendo conosco também. Jesus então ainda diz a Levi: imaginemos que os triunfadores da terra viessem a nós, ensarrilhando suas armas exteriores, avançassem contra eles, com as suas armas, suas espadas. Então, se, por exemplo, os generais sangrentos, porque eram troféus de guerra, eram generais de guerra, então eram líderes, comandavam os batalhões de Roma, e aí nós vemos as destruições causadas nas guerras. Imagine se eles viessem trazendo esses troféus sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Então seria aquela pessoa que não era querida, trazendo um currículo de destruição. Imagine se eles viessem dizendo que eles gostariam de entender o evangelho, se aplicar e trabalhar pela causa. Certamente trariam soldados, escribas, carros, espadas e prisioneiros. Não foi isso que aconteceu nas cruzadas? As cruzadas não agiram em nome de Jesus? E não destruíram, e não fizeram prisioneiros, e não sacrificaram pessoas, e não avançaram com pelotões de soldados, destruindo tudo, e escribas registrando todos os bens que eram apreendidos?
Jesus falava disso. Começariam por protestar contra nossas pregações pelas estradas, por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias. Então, Jesus, há uma fala, né, de que Jesus tinha um ensino peripatético, um ensino que era caminhar pela periferia, pelas estradas. Era assim que ele ensinava. Ele fez poucos sermões dentro de locais fechados. Muito ele falou pelas estradas. Vamos, uma pausinha. A gente vem falando muito. Só que começar a tossir é um problema, gente. Bem, então, eles não iam querer esse tipo de situação. Eles desejariam... Parece que tá difícil. Muitas vezes isso nos acontece, né? E nós passamos a tossir assim por alguns minutos. Mas já já volta tudo ao normal. Porque esse não é o nosso normal. Então, voltando às nossas reflexões, nos diz Jesus, né? Eles não iam querer esse tipo de atividade. Eles iriam desejar impor na tarefa do Cristo o seu ritmo de condução, o seu ritmo de trabalho. Eles não sabiam agir de outra forma. Eles sabiam agir pela força, pela vaidade da vitória. E Jesus não tinha isso, não tinha essa proposta de vaidade da vitória. Não havia do que se envaidecer. A vitória é do bem sobre o mal. No mais, todos os contribuintes são apenas contribuintes. Depois, o segundo passo. Então, o primeiro seria protestar contra a forma como Jesus conduzia a sua tarefa. O segundo ponto, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Então, as igrejas que foram surgindo, e surgiram, né? Depois do Cristo, templos suntuosos de pedra. E nessa construção, muita luta, muita briga, muito poder, muito desejo de ser melhor que o outro. A Cláudia Marina, fique tranquila. Cláudia, de vez em quando a gente engasga. É só para lembrar, né? Que a gente precisa tomar cuidado também. E assim, ele dizia assim, olha, eles iriam começar a se preocupar mais com o templo de pedra do que com o templo no coração humano das coisas boas. Esse também foi um passo que nós vemos que Francisco de Assis fez. Lembram-se? Quando Jesus surgiu a Francisco e disse, Francisco, edifica a minha igreja. E Francisco, então, começou a juntar pedras para construir uma igreja, uma edificação. E até o pessoal da cidade ajudou, seus companheiros, e eles acabaram levantando a igreja que Francisco entendeu estar cumprindo o pedido de Jesus. Quando a igreja estava pronta e eles foram celebrar a primeira missa dentro da igreja, e assim, orgulhosos da edificação que fizeram, novamente Jesus se manifesta dizendo a Francisco, Francisco, edifica a minha igreja. E só aí Francisco entendeu que não era o templo de pedra que Jesus pedia que ele edificasse. A construção do reino dos céus no coração das criaturas. Era essa igreja que Jesus queria. E aí é onde Francisco deixa os companheiros tomando conta ali do reduto que se tornou o ponto de encontro da ordem franciscana inicial.
E ele sai, continua como Jesus, pelas estradas, pelas margens de rios, montanhas, ajudando aqui, ali, amparando, iluminando e instruindo as pessoas, construindo, edificando verdadeiramente o reino dos céus, levando a boa nova a cada coração. Essa é a igreja do Cristo, a verdadeira. No mais, são necessidades nossas, são pontos de encontro. Um centro espírita, muitas pessoas podem pensar que é alguma coisa muito especial. Não é, não. O que significa centro? Se nós pegássemos uma página em branco, seria o ponto que marca exatamente o centro dessa página. Para o centro convergem todas as linhas. Então, ou todos os pontos daquele plano estariam convergindo para aquele centro. Um centro espírita é um ponto de encontro de pessoas interessadas no ensinamento da doutrina espírita, na vivência da prática que o espiritismo nos convida. Então, é um ponto de encontro. Deveria haver muita união, porque se as pessoas que chegam ali estão voltadas para aquele mesmo ponto, para produzirem juntas, aquele ponto é a resultante de todos que participam. Não é de uma pessoa, não é de um dirigente. E é disso que Jesus está falando. Construir a igreja dele é fazer com que os corações e as mentes possam convergir para o ponto do bem, para o ponto do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a si mesmo. Então, Jesus chama atenção. Eles iam se ocupar em erguer paredes, templos de pedra, e esquecidos de que precisariam fazer os templos dos corações humanos. No terceiro item, ele diz: uns desejariam palácios soberbos, outros construção de jardins maravilhosos. Uma pessoa, uma vez, esteve com Chico Xavier, era uma pessoa bem abastada, e ela tinha passado por uma situação de câncer, tinha se livrado de tudo isso. Chico ajudou muito, ela não era de Uberaba, ela era de São Paulo. E esta pessoa, então, em gratidão, queria fazer alguma coisa de benefício a alguém, porque daí, abraçando as ideias do Espiritismo, onde somos convidados à caridade, ela se empolgou e podia começar alguma coisa. Então ela teve a ideia de abrir um lar para crianças, para ajudar, né? Uma grande creche, algo que pudesse acudir as crianças em situação de rua, ela pudesse acolher. O Chico falou: ótimo, minha irmã, é isso mesmo, nós temos que fazer alguma coisa, ajudar essas crianças para que elas tenham algo melhor na vida. Então tudo bem, ela começou a obra. E cada vez que ela visitava o Chico, ele perguntava: e aí, já está pronto? Não, Chico, ainda não. Olha, nós levantamos. Ela fez uma coisa fantástica, uma instituição fantástica. Mas é claro que uma instituição fantástica não é feita do dia para a noite, e havia muito capital sendo despendido para a obra. Assim, a última vez que ela esteve com o Chico, antes da obra iniciar, disse: e aí, como é que está agora? Disse: agora já estamos no final. Só está faltando colocar mármore nos corredores, na escada. O Chico olhou assim: mármore? Então nós temos que dar mais um suspiro para fazer isso. Disse: minha irmã, se você ficar esperando tanto para colocar tudo isto... Aí ela disse: ai, Chico, mas a minha casa é assim, e eu quero que essas crianças tenham o mesmo conforto que eu tenho. Esse: minha filha, se eles tiverem um teto sobre sua cabeça, uma condição de higiene suficiente, um abrigo, um lar e aqueles que os ajudem, eles não precisam esperar os mármores. Senão ela não ia ter tempo de realizar o trabalho, desencarnava antes.
Às vezes nós nos preocupamos muito com esses embelezamentos todos, com essas edificações todas, e Jesus estava dizendo, e eles iriam, alguns iriam desejar palácios soberbos, outros jardins fantásticos, não que não mereça, mas essa não pode ser a condição principal de um local destinado a viver os ensinamentos de Jesus e ser um impeditivo para isso. Então podemos fazer um jardim mais singelo, todos se agradam de um jardim mais singelo, não precisamos de palácios soberbos, mas uma edificação confortável, higienicamente bem cuidada, arejada, que possa acolher com respeito as pessoas, é o suficiente. Não precisamos para as coisas do Cristo. Nós precisamos de agilidade nas coisas do Cristo para que o mundo tenha um novo boom de coisas boas acontecendo. Senão vamos perder tempo demais com estas coisas. Assim, ele dizia, né? Talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros os seus pontos de vista. Ah, vamos colocar a porta aqui, o outro quer a porta ali, enfim, nenhum nem outro, fica sem porta. Um quer de vidro, outro quer de madeira. Questão de ponto de vista. Aqui, quando Jesus diz que talvez pretendesse disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus. Se o estabelecimento é do reino de Deus, nós temos que ter um estabelecimento acolhedor. Ponto. Acolhedor para as pessoas. Digno, respeitoso. E aí nós vamos ver Jesus ainda dizendo, a pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E é o que aconteceu, as guerras santas. Em nome de Deus, quantas lutas, quantas mortes, quantas destruições aconteceram. E continuam acontecendo. Espalhariam possivelmente incêndio e devastações em toda a terra. Às vezes os desentendimentos causados por conta de coisas materiais acabam destruindo, incendiando a esperança das criaturas, destruindo, devastando um trabalho que vinha sendo realizado há tanto tempo, uma edificação do bem que estava sendo construída há tanto tempo. E às vezes por coisas tão pequenas, tão banais, as pessoas deixam de cumprir o essencial para se aterem às fantasias. Aquilo que nem é essencial. Até seria justo trabalhar para cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Como vamos nos apresentar para um trabalho em nome de Jesus, em nome de Deus, com a palavra boa, com a vibração boa, com a prece boa, se acabamos de brigar com o companheiro? Se acabamos de causar confusão na vida dele? Se acabamos de tirar a esperança dele, acabamos de excluir aquela criatura do nosso grupo por causas outras indevidas, existem causas reais muitas vezes para essas separações. Mas outras vezes é só por conta da vaidade, na maioria das vezes. É uma questão da vaidade humana, do egoísmo, do orgulho. E é disso que Jesus está falando. De que seria justo trabalhar para cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando os seus filhos e os nossos irmãos, destruindo o outro. Como estamos nos apresentando para um trabalho assim, se estamos com esse comportamento tão mesquinho, tão leviano, tão pequeno? Até que a esponja do tempo absorva as íntegros de experiências triunfadores do mundo, são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos.
Olha o alerta do Cristo. Até que a esponja absorva as imperfeições terrestres. As imperfeições de que estamos portadores, nós habitantes da terra, as nossas grosserias, as nossas dificuldades, muito tempo para que sejam absorvidas e não mais apareçam, para que elas sejam limpas da face da terra. É muito tempo. E até que isto aconteça, através de séculos de experiências, séculos de experiências necessárias. Porque nós não nos livramos de uma viciação, de um engano, de um comportamento errôneo com uma única encarnação. Nosso amigo Dr. Antônio Carlos Costado dizia, no mínimo 7 encarnações para nós nos livrarmos de uma falha assim e começarmos a desenvolver uma virtude. Exercitando aquela mesma situação para aprendermos a fazer diferente. Jesus está falando em séculos de experiências necessárias para nos livrarmos das imperfeições terrenas. Então, às vezes, nós dizemos assim, parece que o mundo continua a mesma coisa, o ser humano não muda. Porque continua o orgulho, a vaidade, a cobiça, o ciúme, a inveja. Gente, de Jesus para cá, nós estamos no século 21. Então, nós temos que ter paciência. Vocês acham que 21 séculos vai fazer grande diferença para nos livrarmos dessas dificuldades todas? Não. Temos que ter paciência. Boa noite, Marli. Marli está às 2 horas da manhã, ela precisa dormir. Foi você e todos os seus. Nós ficamos felizes, sabemos do esforço que ela faz. Mas aqui, minha gente, Jesus nos chama a atenção. E ele está dizendo que os triunfadores do mundo, essas criaturas que estão triunfando, que são aqueles que estão alimentando a soberba, a vaidade, o orgulho e triunfando pelas coisas do mundo que foram tidas como comportamentos normais da humanidade, são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. Estão fadados à nossa hora. Pedimos perdão a vocês todos, porque a gente se empolga e vai, né? E de repente, se não temos algum alerta, nós extrapolamos o nosso limite. Assim, meus amigos, nós vamos parar por aqui, nessas reflexões de Jesus com Levi, chamando a atenção sobre os nossos julgamentos dos companheiros que desejam trabalhar, que desejam auxiliar, que nós tenhamos um olhar diferente para tudo isso, porque também nós não estamos isentos dessas dificuldades que muitas vezes estamos acusando no outro. Vamos encerrando hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por estes momentos de nossas vidas, pela oportunidade que estamos tendo, lembrando mais uma vez da Semana Espírita, lembrando que será transmitida às 19h30 e a semana que vem, então, os nossos estudos serão realizados às 20h30. Quando acaba a Semana Espírita, a gente começa a nossa atividade, 20h30, mas eu prometo que não vou me estender. Nós vamos fazer menos tempo, um pouquinho, para não ficar algo tão longo assim e cansativo para vocês. Vamos encerrar com a nossa prece de Cáritas, porque é sempre bom nos lembrarmos dessa prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz,
a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus abençoe, ilumine, proteja toda esta humanidade terrena, ilumine as consciências, abrande os corações e os sentimentos para que tenhamos paz. Muita paz a todos, hoje e sempre.